Olá, gente, telespectadores e ouvintes aí do Grave Podcast, o seu podcast de artes integradas. Hoje a gente convidou Léo Gandelman, que é nada mais, nada menos um saxofonista, compositor, arranjador e produtor musical. É um dos maiores saxofonistas e produtores da música brasileira, com mais de 4 décadas de carreira, 21 discos gravados e apresentações com algumas das principais orquestras do mundo. Léo é reconhecido por difundir a música instrumental. Foi eleito o melhor instrumentista do Brasil por 15 anos consecutivos no Prêmio Diretas da Música da revista Programa do Jornal do Brasil e já foi homenageado com prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor instrumentista e melhor produtor. Hoje eu convidei ele para falar sobre a conexão do jazz e o hip hop ao longo do tempo. Seja bem-vindo, Léo. Boa tarde, Diana. Prazer estar aqui. Para começar, né? Antes de mais nada, eu queria que tu me contasse um pouco sobre a tua trajetória, né? Como você se encontrou como músico e se foi a tua primeira opção, assim, como profissional. Bom, eu venho de uma família de musicistas, tá? Meu pai é maestro, meu pai era, né? Que meu pai já se foi. Meu pai era maestro, tocava violino, viola, aliás, tocava viola maestro. Minha mãe, professora de música, fundadora da Escola de Música ProArte. E quando eu ia visitar minha mãe, eu ia para a escola de música. Quando eu ia visitar meu pai, eu ia na gravadora. Porque meu pai, além de violinista e maestro, o meu pai era também produtor de discos, tá? Ele foi produtor na CBS na época, né? Hoje é Sony, foi diretor artístico lá também e criou um dos primeiros selos independentes no Brasil que se chamava Plaza Discos. Ele tinha orquestra também, uma orquestra chamada Orquestra Serenata Tropical. Então eu fui criado nesse meio de música, de produção, de criação, de ensino. Então eu nasci dentro da música, sabe? Eu nem pensei, eu não escolhi, eu já estava dentro da música quando eu nasci, né? Entendi. Então foi meio que uma coisa geracional, né? E vem passando também, tu vem perpetuando isso com a tua família, né? E me conta um pouco mais, então, quais são as suas diferenças além da sua família, seu pai, que artistas, né, são e foram essenciais para a tua construção como... Então, eu falei anteriormente para você do meu pai, por causa da questão do estúdio, das gravações, orquestra, e da minha mãe, pelo lado do ensino, e pelo lado acadêmico de música. Então, esses dois foram as grandes influências que eu tive no meu início. E era interessante notar também que os jantares, né, que a gente tinha, os encontros, na verdade, de família que eram na hora do jantar, né, sempre se falava de música, a música era o prato principal. Então, eu posso dizer que eu e minhas duas irmãs fomos alimentados à música, porque era um momento maravilhoso. Conversas do meu pai com a minha mãe, falando de Schumann, Schubert, Beethoven, Wagner. Então, era muito rico musicalmente o nosso ambiente familiar, né? Então, eu nasci dentro disso e, para te dizer a verdade, eu acho que a música me escolheu, porque eu, desde pequeno, tive aula de música, influências de conversas e assisti concertos e muita coisa, ouvi discos e mais discos, né? E sempre num ambiente de música clássica. Eu comecei estudando piano e flauta doce. E na flauta doce, eu me desenvolvi muito e com 15 anos de idade eu fui convidado para participar do programa Concertos para a Juventude, que tinha sempre um jovem solista tocando com a Orquestra Sinfônica Brasileira e era transmitida pela televisão. E eu toquei os concertos de os Brandemburgos, né? Concerto de Brandemburgo de Bach, sob a regência do maestro Karabichevski. Nisso eu tinha 15 anos, tá? Mas aí eu ficava pensando que futuro que eu teria
dentro da música clássica, e essa questão de ficar preso ao texto, né, me limitando a música já existente, né, eu ficava pensando o que que eu poderia fazer profissionalmente além disso. Poderia ser um professor, talvez, ou... Enfim, esse ambiente da música clássica era uma coisa que eu não via uma saída para mim. E fui trabalhar como fotógrafo, por acaso, descobri a fotografia, e comecei. Foi na escola, isso, foi na escola, no ginásio. Tinham cursos de fotografia e eu comecei a gostar muito de fotografar, comecei a ganhar os concursos de fotografia que tinha na escola, sabe? E fui me desenvolvendo muito na fotografia e fui até convidado pela diretora da escola na época, quando eu tinha 15 anos, fui convidado para dar aula de fotografia na escola, o que foi uma coisa assim muito especial para mim, porque eu assinei uma carteira profissional e comecei a trabalhar já com 15 anos. Montei um laboratório na escola e comecei a desenvolver a turma de alunos e tal. E como fotógrafo, eu trabalhei na revista Manchete, na extinta revista Manchete, né, fazendo reportagens. Trabalhei como fotógrafo de cena do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto. É, Fiz tudo o que eu podia, assim, na fotografia, né? Fotografei batizados, casamentos, festas. E no cinema, além do filme do Bruno, Dona Flor, eu fiz um filme com a Ana Carolina, fui assistente de câmera também, fui assistente do Lauro Escorel, do Murilo Salles. Tive uma vivência bem intensa dentro do cinema e comecei a me deparar com a questão da criação, tá? Aí, o que que é a criação, né? Criação, na minha cabeça, eu comecei a ver que era uma questão de como preencher um espaço em branco, um papel em branco, né? Então você pode preencher com um poema, com uma pintura, com uma música, com uma fotografia. O preto na fotografia, né? São tantos grãos que a coisa, aquele pedaço, aquela região fica toda preta. Branco é a ausência de grãos, cinza é o espaço que existe entre o preto e o branco, né? Então, pensando nessa questão da criação, da coragem, sobretudo de você se lançar num espaço vazio, né, a criação, nessa época eu comecei a ouvir também o jazz, que era uma coisa que eu não conhecia e que foi chegando até a mim, e eu gostava de ficar no laboratório revelando fotografias e ouvindo aquela música que era uma novidade para mim. Então eu posso dizer que minha primeira influência, assim, que me levou, né, ao saxofone, ao jazz, essa coisa toda, foi o Weather Report, o conjunto Weather Report, que na época lançou um disco incrível com o Jaco Pastorius e o saxofonista Wayne Shorter. O Wayne Shorter foi o primeiro saxofonista que realmente mexeu no meu coração. E eu ficava ouvindo aquela música, depois eu comecei a ouvir outros tantos saxofonistas de jazz, comecei a ouvir Coltrane. Poderia dizer que o Coltrane foi, cronologicamente, né, o segundo saxofonista que eu comecei a ouvir muito. Coltrane tem uma obra assim maravilhosa que eu fui eh, entrando. Então, poderia dizer que as minhas duas iniciais e fortes influências foram o Wayne Shorter, o Coltrane, e depois eu comecei a ouvir também o Paulo Moura, né, procurando saxofonistas brasileiros. Eu comecei a ouvir o Paulo Moura, que foi uma influência muito forte, e comecei a procurar o Paulo Moura também, no sentido de ver se eu conseguia ter aulas com ele. Mas na época era difícil, assim, foi difícil de encontrar o Paulo. Eu andava atrás dele em tudo que era lugar, mas o Paulo muito ocupado e tal, eu não consegui ter aulas com o Paulo Moura assim como eu sonhava, né. Mas então, respondendo à sua pergunta, eu acho que essas foram minhas primeiras influências, né, o Wayne Shorter, Coltrane e o Paulo Moura. É muito bom. Eu gosto muito de Coltrane.
Também, né? Alice Coltrane, pra mim, eu gosto muito também. Tem uma coisa meio espiritual, assim, né, na música dela. Uma Tem muito. coisa bem transcendente, assim. Gosto bastante. Mas aí, você falou, né, do seu encontro com o jazz e também com o caminho que lhe levou ao saxofone. E, consequentemente, a sair dessa música clássica e mais para o lado do jazz. A gente vê que você é um grande responsável por levar, né, a música instrumental para o público. A que você atribui, né, essa consequência, esse sucesso da sua música, sobretudo o álbum Solar, que é um disco instrumental que vendeu mais de 100 mil cópias. Então, olha só, Diana, eu, como estava te falando, trabalhei como fotógrafo, trabalhei de estilo, de filmes, etc. E através da câmera eu enxerguei essa coisa da liberdade de criar, de fazer, de tornar real as minhas ideias. E através da música, né, que eu estava ouvindo na época que eu já te falei, Coltrane, Wayne Shorter e tantos outros, o próprio Charlie Parker, e tem uma lista grande, né? E através da influência musical que eu tive, eu comecei a enxergar a música de outro jeito, até que um dia apareceu na minha casa um amigo, o Marcelo Bernardes, que trouxe um saxofone e falou: Léo, descobri, tem um instrumento aqui que ele tem o dedilhado igualzinho da flauta, então você vai conseguir tocar. Experimenta só. Aí eu peguei o saxofone pela primeira vez. Quando eu fui tocar, eu vi que realmente eu tinha um preparo já para música e sobretudo também pela questão, sobretudo pela questão da digitação, né? Eu percebi que eu já estava muito próximo do instrumento e foi um amor à primeira vista. O instrumento, quando eu comecei a tocar, me deu uma onda maravilhosa, assim, me senti indo para um outro mundo, para uma outra realidade e comecei a ver também através do jazz, né, essa questão do improviso, da liberdade de tocar minhas ideias, de criar dentro da música. Então, eu comecei a dispensar todos os trabalhos que eu tinha de fotógrafo na época e me dedicar ao instrumento. Foi difícil começar. Eu falei que eu estava perseguindo Paulo Moura, não conseguia. E nessa procura de como é que eu vou fazer para estudar, como é que eu vou fazer para me desenvolver, teve uma coincidência através do Jacques Morelenbaum, que era amigo de infância também, que ele e a família dele conheceram os donos da escola de música Berkeley, né, que fica em Boston. E aí eu escrevi uma carta para a escola Berkeley oferecendo meu trabalho como fotógrafo em troca de uma bolsa de estudos e eu consegui. Então eu fui para Boston em 77 estudar saxofone e teoria musical, composição, arranjo, tudo isso. E voltei para o Brasil em 79 e quando cheguei aqui comecei a trabalhar na noite. E era interessante o cenário musical nessa época, porque tinham várias orquestras no Rio de Janeiro. E eu, de cara, optei em tocar todos os saxofones, eu nunca toquei um só. Então, desde o início eu tocava saxofone soprano, alto, tenor e barítono, tá? E, bom, abrindo um parênteses, voltando um pouquinho na Berkeley, né? Eu, como fotógrafo, tive chance de assistir concertos maravilhosos e fotografar assim, músicos incríveis, que foi também uma influência muito, muito marcante para mim. Eu estava próximo, eu estava no palco, né, fotografando, e fazia trabalhos particulares também para a escola, para a dona da escola e tal. Então, quando eu voltei em 79, com esses instrumentos todos e com esse conhecimento, a primeira coisa que eu fiz foi começar a trabalhar na noite nessas orquestras. Inclusive, o primeiro lugar que eu trabalhei realmente aqui no Rio foi no Brasil Danças. Chamava Dança em Brasil, na verdade, que tinha uma orquestra com quatro sopros, uma orquestra bem singela, mas nessa época tinham várias orquestras em atividade no Rio, incluindo até a orquestra da TV Globo, que gravava todas as trilhas de programas e tal. E aí eu comecei a conhecer profissionais da música
e fui procurar os músicos que eu admirava. O primeiro que eu conheci foi o Márcio Montarroios, trompete, né, que era um ídolo para mim. E depois eu conheci na noite, justamente na Orquestra do Brasil Danças, um trompetista chamado Bidinho, e o Bidinho me levou para Campo Grande e me apresentou ao Serginho Trombone, que esse foi um compadre meu de verdade, de mais de 40 anos, e através do o Serginho Trombone me mostrou o mundo mesmo profissional da música, me apresentou a todo mundo, me levou pela mão, sabe? E nessa época a gente montou um naipe formado pelo Serginho, o Bidinho trompete, o Zé Carlos sax, Zé Carlos bigorna e eu. Era um quarteto e a gente começou a gravar, a fazer shows e depois juntaram-se a nós o Márcio Montarroios, trompete, e o Oberdan Pinto Magalhães, saxofone, fundador da banda Black Rio, né? Éramos um sexteto, tá? Dois trompetes, dois sax e um trombone. Sexteto não, éramos um quinteto, é isso aí. Dois trompetes, dois sax e um trombone, e começamos a gravar com todo mundo, até que o Lincoln Olivetti, que era o grande arranjador da época, o Lincoln Olivetti e o Robson Jorge, que era uma dupla assim altamente criativa, né? Eles chamaram a gente também para fazer parte do grupo deles, era um grupo que gravava muito. Então, junto com essa turma toda que eu citei, tivemos participação em centenas e centenas de discos, de vários artistas. Aí eu comecei a conhecer todo mundo do meio e depois, né, posteriormente, comecei a me destacar como solista. E como solista, eu comecei a trabalhar ao vivo também com Lulu Santos, com Guilherme Arantes. Durante muito tempo também, antes ainda, não, foi depois do Lulu, foi. Eu fui também diretor musical e produtor da Gal Costa, produzi o disco Virgem da Marina Lima, os discos do Lulu também eu tive uma interferência muito grande na produção, apesar de não ter recebido os devidos créditos na capa do disco, né? Eu posso dizer que eu participei da produção de vários discos do Lulu e comecei a trafegar livremente nesse mundo, né? No mundo de estúdio, da indústria fonográfica e no mundo dos shows ao vivo também. Então, praticamente não parava, né? Então foi uma história muito rica no sentido de poder ter pertencido a orquestras, a cantores e artistas de segmentos muito diferentes, com estilos musicais muito diferentes. E essa é a coisa interessante a respeito do músico de estúdio, né? Que é uma coisa que hoje em dia não tem mais porque não tem uma indústria, né? Mas a gente trabalhava com vários estilos, então a gente tinha que tocar conforme a música, assim como se diz dançar conforme a música, a gente tocava conforme a música, né? E isso me fez um estilista, né? Eu aprendi a tocar dentro dos estilos e foi minha base, foi minha formação. E, como eu já te falei, né, eu cheguei a ser diretor e produtor da Gal, e no auge dessa situação toda, quando eu estava muito bem sucedido como um músico acompanhante e produtor, digamos assim, né, eu enxerguei a possibilidade de fazer um trabalho solo instrumental, tá? Na época, era muito difícil esse caminho. Inclusive, a minha própria família me desencorajou bastante, que seria muito difícil, que eu tinha que preservar o lugar que eu já tinha conseguido, né, dentro da indústria, mas eu tinha o sonho de fazer a música que estava dentro de mim, a música que eu acreditava, e resolvi gravar a primeira música como artista solo, que foi a música A Ilha, tá? Uma música em parceria com William Magalhães, que era filho do Oberdan. Bom, quando eu gravei essa música, eu mostrei ao Antonucci, que era um amigo meu e que era produtor também de músicas para novela na Globo, e o Antonucci gostou muito e resolveu colocar essa música numa novela. A música entrou para a novela. E quando entrou, a gravadora Top Tape, onde eu tinha gravado essa música, que era em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro,
Eles se interessaram pelo meu trabalho e quiseram me contratar para fazer um disco, porque eu já tinha uma música na novela, né? Aí eu entrei em estúdio, fiz o meu primeiro disco, que é um disco que tem a capa branca, com uma foto minha desenhada na capa, uma capa linda feita por um amigo, um grande artista, para mim um dos maiores artistas que a gente já teve, assim, artistas gráfico, visual, que é o Cafi. Ele fez essa capa, eu fiz o disco, e quando o disco ficou pronto, a gravadora, que se chamava Top Tape, né? A gravadora faliu, fechou as portas. E eu fiquei com o disco na mão. Eu fui lá, comprei o disco deles, porque eles tinham financiado a gravação e as edições também. Enfim, negociei, comprei o meu próprio disco e saí com essas fitas e tudo numa bolsa, carregando uma bolsa de supermercado. Olha que história. E aí eu pensei com meus botões, eu falei, eu não vou parar enquanto eu não conseguir vender esse negócio. E saí andando pela rua, falei, não vou nem comer. Fiz um voto que eu só ia lanchar ou almoçar, qualquer coisa, depois que eu conseguisse colocar esse trabalho no mercado. E confesso a você que foi bastante duro bater de porta em porta nas gravadoras que tinham aqui no Rio, e até chegar na gravadora CBS, e fui recebido lá pelo Marcos Mainardi, que olhou o meu trabalho e falou o seguinte: ele fez de uma proposta muito louca, que era de alugar o meu tape para lançar os discos, mas ele falou: você não é artista da companhia. Não fica pensando aí que você vai ter imprensa, rádio, TV, publicidade, porque não é isso. Eu vou vender o seu disco, vou fabricar e vou vender para você, mas é só isso e acabou. É como se eu estivesse alugando o seu master. Mas o que que aconteceu? A música começou a tocar na novela, né? Como eu falei, e eu comecei a fazer shows pelo Rio e comecei a fazer sucesso. E no que eu comecei a fazer sucesso, minha carreira virou um negócio interessante. E nessa mesma época eu fui chamado para produzir o disco Virgem da Marina, que tinha aquela música Vem Chegando o Verão. Sabe qual é? Das bundinhas de fora. O calor no coração. É... Aí, aí eu fiz o arranjo, né? Fã, fã, fara, produzi aquele disco todo. E esse disco da Marina, em função do sucesso, né? Esse disco da Marina ganhou o disco de ouro, tá? E eu fiz o disco no prazo, pelo orçamento da gravadora, tudo certinho, entreguei e a gente ganhou o disco de ouro. Quando eu ganhei o disco de ouro, eu fui chamado pela Polygram. Na época, o diretor artístico da companhia era o Máriozinho Rocha, e ele, muito feliz com o resultado do meu trabalho, me ofereceu uma coisa rara, que era um contrato com uma gravadora, tá? Aí eu assinei um contrato com a Polygram e lancei meu segundo disco, que foi o Ocidente. Então, recapitulando, o primeiro disco foi um disco, como se chama, independente, né? Porque eu comprei da gravadora. O segundo disco já foi pela Polygram. E essa altura, a minha carreira como músico começou a chamar a atenção, né? Como eu te falei, o primeiro disco vendeu bem. O segundo disco foi muito bem, já com participação de gravadora e tal. E o terceiro disco foi o Solar, que foi o momento mágico assim do início da minha carreira. Foi um disco que marcou para sempre. Até hoje, quando falam Léo Gandelman, toca a música Solar. A música virou um, um símbolo, né, do meu trabalho. E todos aqueles que falaram que eu ia me dar mal, que era uma loucura fazer uma carreira de solista como músico, né, uma carreira solo de artista, todo mundo reconheceu que eu tinha uma razão de ter feito. E quando eu digo todo mundo, eu digo até dentro de casa, sabe? Família mesmo, que enfim, na época eu tinha filhos pequenos, a ex-esposa que falou que era uma loucura, ficou todo mundo com medo quando eu disse que ia me lançar numa carreira solo, né? Todo mundo reconheceu que eu tinha razão de fazer o que eu estava fazendo, e foi aí que começou a história do meu sucesso, né? Esse disco começou a ir bem, e nessa altura do campeonato,
até um pouquinho antes, eu assinei também um contrato com a Verve Forecast. A Verve Forecast era um selo de jazz também da Polygram, certo? Só que em Nova York. Aí lançaram lá o Ocidente, meu segundo disco, e o Solar, que começou a fazer sucesso lá também. Muito massa, assim, eu gostei muito dessa tua múltipla, né, nesses múltiplos ritmos que tu falou, assim, de poder ter tocado com artistas de vários ritmos e aqui a gente gosta muito de convidar pessoas, artistas que têm essa coisa de transitar nas diversas linguagens e em diversas áreas e no teu caso é tanto como fotógrafo, que é outra área e enfim, como também como os ritmos, né? E aí tu falou aí da tua mudança para os Estados Unidos e a gente entende tanto o ritmo, né, do jazz como também tua carreira como uma coisa cosmopolita. Você passou por países diversos, Ucrânia, Uruguai, Marrocos, Malásia. E aí, de que forma você percebe essas conexões desse ritmo tão rico ao redor do mundo? Começando aqui pelo Brasil, né? O Brasil é um país continental, onde você encontra milhares ou centenas, digamos assim, centenas de ritmos e tendências musicais diferenciadas que vêm do folclore, que vêm também de releituras de importação de ritmos também lá de fora, e uma série de influências que a gente tem hoje, né? Hoje ainda mais, porque hoje com o advento da internet e tal, está tudo exposto para todo mundo. Mas voltando para o início da minha carreira, né? E a gente estava falando sobre o jazz significa e significou muito fortemente para mim a liberdade de criação. Eu estou batendo nessa tecla porque eh, eu não me considero só um saxofonista e acho que o meu sucesso se deve ao fato de eu ter acreditado na possibilidade de fazer uma carreira solo como instrumentista, ser um artista instrumental, sabe? Que era uma coisa que tinha pouco resultado até então. Aliás, eu não posso dizer pouco resultado, né? Eu estou falando precisamente nessa época, dos anos 90, porque se você voltar atrás, né? Pô, aí a gente vai chegar na época das grandes orquestras, na época dos bailes e tudo mais, onde a música instrumental era o sucesso, era o que existia de melhor, né? Se a gente for falar da Orquestra Tabajara, se a gente for falar de toda a história do choro e, enfim, a música instrumental sempre foi um grande sucesso até, vamos dizer assim, começar a era dos cantores, que foi uma época marcante, né, que os cantores assim começaram a dominar fortemente a cena musical, que tem a ver também com, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, né? E, bom, você vê, por exemplo, eu estou falando de orquestra, dança, a swing era, né? Swing era, as orquestras tocavam para baile. Nessa época não tinha DJ, nada disso, então todos os bailes eram feitos com música, ao vivo, com orquestras, com cantores e tudo. Então era uma cena musical muito rica, né? Mas então, voltando agora, adiantando, né? Quando eu voltei para o Brasil em 99, a cena aqui também era uma cena muito rica, porque tinham várias orquestras em funcionamento no Rio de Janeiro e a música ao vivo também era muito presente. Então, nessa época, eu tive a chance de conhecer músicos maravilhosos, de me desenvolver dentro dessa cena e começar a gravar, como eu falei, né? Estou me repetindo um pouco. Começar a gravar, gravei com os grandes artistas da música popular brasileira, conheci de perto artista de todos os gêneros, e trabalhando junto com o Lincoln Olivetti e o Serginho Trombone, o Márcio Montarroi com essa turma, a gente teve participação em milhares, vou dizer, milhares não, mas em centenas de discos, tá? Centenas, é. A gente teve participação em centenas de discos de artistas diferentes, até eu começar a trabalhar como solista, eu ser
até que eu comecei a ser chamado como solista. Os primeiros destaques que eu tive como solista foram na área da música pop rock, tá? E o primeiro solo marcante que eu fiz foi o solo da música Anjo, do Roupa Nova, tá? Que começa numa região alta do instrumento, que era uma região pouco usada naquela época, era pouco conhecido e que eu já estava trazendo na minha bagagem, né, quando eu voltei de Boston para o Brasil. E aí eu comecei a ser chamado geral. Todo mundo perguntava: "Ah, foi você que fez o solo do Anjo?" Sim, fui eu. Aí comecei a ser chamado geral até ser chamado pelo Lulu Santos para integrar a banda dele. E aí fiz um monte de solos do Lulu que entraram para a história dele, para a minha também. E aí comecei a fazer solos para os artistas, não só de rock, como de MPB. Mas falando do rock and roll, eu fiz solos para o Titãs, televisão, Guilherme Arantes, Cheia de Charme, e um monte de solos. E na MPB também. E falei para você também que eu tinha produzido o disco da Marina. Posteriormente, fui chamado para ser produtor e diretor musical da Gal Costa também. Fiz com ela o disco Plural, tá? Que foi um disco assim também bem importante na carreira da Gal, onde eu trouxe pela primeira vez para o Rio Carlinhos Brau, junto com Vai Que Vem, Vai Quem Vem, na época, que depois virou a Timbalada e que se incorporou ao trabalho da Gal. Então foi uma época muito rica, né? Uma época que eu fiz muita coisa em muitos setores diferentes da música brasileira, trabalhando com vários ritmos novamente, com vários estilos diferentes de música. Fiz solo com o Roberto Carlos, que foi também um momento marcante. Gravei a música Amor Perfeito com ele, e ele me chamou para fazer o Globo de Ouro. É uma história longa, né? Como você pode ver. Eu, domingo passado, no dia 10 de agosto, ou então, esse domingo passado, acho que não vai valer aqui, né? Não. Mas no dia 10 de agosto, eu completei 69 anos e sou músico desde criança, então é uma vida inteira dentro da música, né? E aí estão alguns detalhes da história, porque se eu for contar toda, eu vou ficar aqui 40 e tantos anos falando, né? Ai, se eu pudesse, eu escutaria mais, muito tempo, assim. Mas, assim, né, como você, sua versatilidade, a indústria também é versátil, a música é versátil, e, enfim, esses tantos de ritmos que você trabalhou. É, a gente também traz aqui essa coisa da, da. Desculpa que eu esqueci a palavra, mas da mistura dos gêneros, né? Fusão. Fusão, isso. A gente também traz essa versatilidade dos gêneros. E aí, o jazz, historicamente, e a música, historicamente brasileira, se infunde a diversos gêneros, né? E um deles é o hip hop, né? Que desde os primórdios vem se fundindo com esse ritmo. E sempre usou recortes, samples e elementos. Me fala um pouquinho aí, quais são esses pontos que tu identifica de fusão entre esses dois ritmos ao longo do tempo e como tu se interessou a investir em fazer um projeto que a gente vai falar já já, que funde esses dois atualmente. Bom, antes de mais nada, é o seguinte: o jazz não é um estilo, tá? O jazz ele trouxe para a música a liberdade, tá, de criar. O jazz é um símbolo de libertação da música, música escrita, da música tradicional, da música formal. O jazz é um grito de liberdade e ele foi ouvido no mundo inteiro. O jazz hoje ele faz parte de todos os tipos de música. Como assim? Que é que o jazz trouxe para a música? A liberdade. O que é a liberdade na música? É o improviso. É o fato de você estar tocando uma música e de você abandonar aquele texto momentaneamente, dar a sua opinião, dar a sua visão
enfim, ficar livre com a música durante um tempo até que você volta ao texto inicial e encerra aquela conversa, né? Então, o jazz hoje, qualquer tipo de música tem o seu momento de liberdade, de improviso. Quer dizer, não é obrigado, né? Mas pode ter, em qualquer tipo de música, pode ter o seu momento de improviso e de liberdade. Isso foi a grande contribuição do jazz. Então, o jazz não é propriamente um idioma, tá? O jazz é uma atitude. O jazz é a liberdade de você tocar o que você pensa dentro de qualquer estilo musical. Então, hoje, no choro, por exemplo, tem um momento de improviso, tá? Aliás, o choro, para mim, é uma escola de música tipicamente brasileira, né? Porque o jazz trabalha com a raiz da música, desculpe, o choro trabalha com a raiz da música brasileira, mas, ao mesmo tempo, hoje, qualquer chorão, qualquer chorinho, sempre tem um momento de improviso, de diversão, de liberdade, que não deixa de ser uma influência do jazz, né? No samba tem isso. Enfim, o jazz passou a fazer parte de todos os estilos musicais, que ele simplesmente significa liberdade, né? Então, o fato de eu ter ido beber na fonte e pensar e estudar sobre essa questão da liberdade na música me trouxe o quê? Me trouxe liberdade de fazer a música do jeito que eu acredito que deva ser. Não E aí respondi foi. sua pergunta. Eu sei que eu não respondi, mas de propósito. Mas aí então me diz como foi assim que teve essa aproximação. É uma coisa que existe sempre, né? Eu sou uma pessoa que eu amo escutar hip hop, rap também, assim como amo escutar, enfim, Della Soul, Madlib, Thundercat, são artistas que vêm aí no Brasil temos a própria Black Hill, Marcelo D2, Black Alien e outros artistas e nessa sucessão de tempo já vem de muito tempo essa coisa de experimentações dessas duas linguagens que têm um improviso como em comum. Mas você, com essa liberdade que tu tem, como foi que tu deu esse clique de eu quero trabalhar com isso, eu quero criar um projeto dedicado a isso? Então, o hip hop me chamou a atenção justamente por essa questão do improviso na música e, porém, eu acho que essa questão do beat, né, de ficar repetindo, repetindo uma célula musical para por cima o artista improvisar, é uma coisa que eu queria mexer com isso, entendeu? Quando eu criei o projeto Hip Hop Machine, a ideia foi de trazer a música viva, trazer os instrumentos para dentro de um ambiente onde não havia, onde só existe, inclusive, né? Samples, que são amostras musicais, que são repetitivas, repetitivas, que ficam ali dando só um ritmo, né? Para que o rapper fique improvisando, né, nas palavras, enfim, no poema, né? O que eu queria com esse projeto era trazer a música viva não só pela sonoridade dos instrumentos, mas como pela possibilidade também dos instrumentos improvisarem, não só quem está falando a letra, como quem está tocando a música, né? Eu queria fazer um enfim, um rap mais abrangente, que não ficasse só em torno do rapper, né? Eu queria trazer essa liberdade também para os músicos e inserir essa música num contexto de muito sucesso, porque o rap é um sucesso mundial, uma música que começou a chamar a atenção e, enfim, um sonho de músico, né? Que é inserir a música viva, os instrumentos e os músicos dentro desse ambiente onde só existe um DJ e um cantor. Bom, depois de feito esse trabalho, eu fiz 3 temporadas com 10 programas, foram 30 programas, foram 30 artistas que participaram. Eu comecei a enxergar que o interesse do público é exatamente pelo lance eletrônico e pela letra. A questão da música fica em segundo plano na coisa do rap. É claro que existe um clima, né, que a música traz,
Mais do que um clima, uma magia que a música cria, né, para sustentar todo o discurso do rapper, né? Mas a música ela funciona como sustentação. A música ela não divide o protagonismo. Entende? A minha ideia era botar todo mundo junto naquele protagonismo, mas a verdade é que não é isso. A verdade é que tem elementos também sonoros e elementos de música eletrônica que são fundamentais para o rap, como, por exemplo, aquele bumbo, a frequência grave, forte, bum, 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 que isso aí com um bumbo de bateria de jazz você não vai conseguir competir, né? Você não vai conseguir mover um salão inteiro com música acústica, com baixo acústico e tal. O rap é uma música que move milhares de pessoas ao mesmo tempo e tal, em função justamente dessa questão eletrônica também. Enfim, foi uma tentativa que eu acho muito legal, muito válida. Ela existe esse espaço, tá? Esse espaço para fusão da música viva, né, da música instrumental com rap existe, mas numa escala muito pequena, né? Existe, inclusive, no meu programa Hip Hop Machine, como eu citei, que eu fiz 30 temporadas, eu acho que foi uma experiência muito legal. Conheci artistas incríveis, sabe? Artistas que eu gostei muito de trabalhar. E, enfim, experimentei e eu acho que a experimentação faz parte da arte, né? Eu acho que o artista que não tem coragem de experimentar, que fica a vida inteira se repetindo, ele está simplesmente ali vivendo um sucesso e ganhando uma grana, né? Vamos falar assim. Porque para você experimentar, para você mudar, principalmente de estilos e tal, tem que ter uma razão de ser, né? Uma coragem de você, novamente, estava falando da coisa da criação, de você se lançar num espaço que você não sabe o que que vai acontecer. Mas, enfim, os artistas que já têm um sucesso dentro de um segmento, eles trabalham em função, né, justamente desse segmento, do sucesso, do público. Acho que isso é uma coisa natural, né? Achei muito interessante essa perspectiva. Eu particularmente amo esse projeto, assim. E aí eu queria saber se tu não acha que atualmente os artistas do rapper também não têm também buscado se aproximar mais dessa organicidade das coisas, porque muitos até são cobrados assim nesse sentido, né? Sei lá, não é rap, mas um artista como o Pablo Vittar, que antes só trabalhava com DJ, hoje é bem cobrado em trazer uma banda assim, porque a galera viu uma outra roupagem. E eu gostei muito das roupagens também que você trouxe, como uma pessoa que gosta muito de instrumental. Muito obrigado. Eu, você e mais alguns, ou vários, né, ou milhares de pessoas. A gente gosta da música viva, do som dos instrumentos, mas a verdade é que o sucesso comercial ele não está ligado justamente a isso, entendeu? Eu acho Aham, que são fases assim que a gente atravessa da indústria, né, que você vê o som, a sonoridade, o estilo musical, ele faz parte do sucesso. O hip hop ele foi criado através de beats. O que são os beats? São pedaços de música que são recortados pelos DJs e que ele monta com outro pedaço e cria uma base eletrônica para que o rapper faça ali a sua letra, né, a sua explanação, que ele fale a sua verdade. Então, isso é a raiz da história, né? Quando você fala em modificar isso, você está mexendo na raiz do negócio. Legal, uma proposta legal? Sim. Eu gosto, você gosta, mas o rap nasceu justamente da questão do beat eletrônico e do improviso vocal em cima disso. Quando você fala já da Pablo Vittar e outros cantores, né? Eles não são rappers propriamente, tá? E esses têm mais condição e mais espaço de mexer com a música viva, com músicos, etc e tal. Mas, como eu já falei, repetindo, essa questão das frequências é uma questão muito forte. E isso vem da possibilidade, né, que se tem hoje através de de caixas de som incríveis, de sistemas de amplificações incríveis, de 5.1, de 9.1, de estéreo, visão panorâmica, é tanta coisa assim que a tecnologia trouxe para a música, né?
que o instrumento em si, o músico fica numa posição, eh, como é que eu poderia dizer isso? Uma posição raiz, é isso, uma posição raiz. A origem da música é o músico, com toda certeza, mas aí foi se desenvolvendo, blá, blá, blá. Hoje a eletrônica tem um papel muito forte dentro da música, não só na questão da amplificação e tal, mas como na própria do próprio fazer da música. Hoje a forma de fazer a música está ligada a computadores, a aplicativos, coisas que fazem parte de uma época para cá, sabe? Há 100 anos atrás não existia isso. Então o desenvolvimento tecnológico, com toda certeza, ele influencia o resultado da música. E não tem como você se desassociar uma coisa da outra, sabe? O desenvolvimento tecnológico levou o homem a andar de carro. Ninguém vai abrir mão do carro para andar de charrete. Seria um exemplo. Mas uma volta de charrete é espetacular também, né? Enfim, é a questão do desenvolvimento humano. Eu acho que isso é natural, né? Sim. E aí também fica aí a galera que está escutando e prestigiar também esse Hip Hop Machine, que foi um dos motes que trouxe o tema aqui do nosso episódio. E eu acho também que o, o artista também tem uma fase que ele começa a se enveredar por esse lado também, assim, outros artistas como FBC ou BK, né, que tem alguns dos episódios, eles buscaram, depois de um tempo, acho que dessa consolidação, desse lugar no mercado, talvez, de estar numa fase assim que pode mais, talvez, experimentar, buscar se reinventar no que tange os instrumentos, os as formas e como e não só trazer essas partes sintéticas. O negócio é o seguinte, o BK é um querido amigo, tá? E eu considero um dos caras mais inteligentes da cena. O BK é um cara fora da curva, né? Um cara sensacional. E o que você está falando, que eu concordo plenamente, é o seguinte: o fato de você ter um músico em cena, de você colocar um cara solando no trompete, ou você colocar um baixista ou um batera junto com o ambiente eletrônico, isso não muda o caráter da coisa, isso soma. Então eu acho que o Hip Hop Machine chamou a atenção nesse sentido, entendeu? De mostrar que você pode acrescentar músicos e coisas musicais sem tirar a essência do negócio. O nosso programa Hip Hop Machine é um programa feito exclusivamente com músicos, é um momento assim, digamos, radical em contrapartida do rap eletrônico. Mas ele deixou claro também que uma coisa não inviabiliza a outra. Eu acho que você pode estar ali fazendo teu rap com teu beat, com teu DJ e tal, e ter convidados músicos que só vão colorir e acrescentar a música. Eu acho que o programa deixou isso claro e espero que de alguma forma a gente possa ter influenciado no bom sentido, trazendo a música viva para dentro desse ambiente que era um ambiente exclusivamente eletronizado, eletrônico, né? E aí, me conta então, assim, você também assina a curadoria, né, e a direção artística, além de idealizador, e citou aí o BK como um dos convidados e tantos outros, como Freud, Lucas Carlos, Buda. Como foi que você pensou essa curadoria, né? Quais elementos e características dos artistas foi levado em consideração? Olha, eu não tenho uma receita do bolo para isso, não, sabe? São artistas que eu fiquei vendo no YouTube e tal, e tentando me aproximar. São artistas que, de uma certa forma, falaram comigo, falaram com o meu coração. Eu acho que esse tem a ver, eu acho que esse tem a ver. Foram pessoas que eu me identifiquei. O Lucas Carlos, por exemplo, eu acho que ele, numa boa, a música dele é uma música extremamente romântica, sabe? Eu vejo ele quase, quer dizer, eu vejo ele como um cantor. Tudo bem que ele faça rap, mas, enfim, o BK, como eu já falei, a Buda é uma menina incrível, que tem um trabalho assim muito musical, porque apesar de não ser extremamente melódico, né? Você vê o trabalho de outros como o Freud canta, sabe? O Haikais acabaram ficando assim super próximos de mim.
principalmente o Vic, que me ajudou também na curadoria, discuti bastante com ele, conversei. Dentro desse ambiente, eu fui criando amigos, né, que foram me ajudando. O principal que eu posso dizer foi o Vic, né? A gente ficou muito amigo e sempre conversando, trocando ideia, quem que a gente vai chamar, o que que a gente pensa e tal. Enfim, você vai se enfronhando na cena. Eu comecei a frequentar shows de hip hop, conhecer artistas, não é? E, enfim, eu fui me adentrando na cena e procurando o que eu queria fazer, né? E sobre o processo criativo também, ele é puramente pensado nessa ideia que tu falou sobre a liberdade e o improviso, como foi assim esse processo de construir esses arranjos e essa nova roupagem das músicas? Olha, eu, na verdade, o que eu fiz foi transformar os beats, tá, em música. Eu trabalhei em cima dos beats. Eu fiz releituras acústicas dos beats que estavam sendo usados pelas músicas que a gente gravou. Eu não fugi, assim, eu não criei uma história nova. O que eu fiz Uhum, foi justamente a mudança de roupa. Tinha uma roupa de plástico que virou de fazenda, entendeu? Ou uma aham. roupa de fazenda que virou outro tipo, mas a roupa que eu usei era a roupa que já existia, entendeu? Só que, quer dizer, falei mal, não é a roupa que já existia, não. Era o modelo que já existia, sabe? Essa questão da roupa eu vou Uma pedir nova para. tendência, talvez. Não, não, Mas eu eu vou gostei da falar de novo. comparação, Vici, eu gostei da comparação. Não, mas eu fiz releituras dos beats, tá? O que eu fiz foi pegar os beats eletrônicos e transformar em acústicos, ou seja, uma nova roupagem para a mesma música. Eu não mudei a característica, eu não vim com uma nova música. Eu procurei utilizar a música que já existia, só que com outras roupagens, acusticamente, tá? Eu desfiz o eletrônico para fazer ele acusticamente. A minha ideia foi essa. E aí você falou sobre como chegou isso ao público, né? E ah, como foi a recepção desse projeto. E diante disso, você pensa em trazer novas temporadas? Olha, sinceramente, foi muito difícil de ter algum tipo de visibilidade, tá? Porque hoje esse mercado é um mercado muito agressivo, né, com muito dinheiro envolvido na propagação, na publicidade, no, enfim, no impulsionamento e toda essa coisa. Então é uma estrutura muito grande que eu, como um produtor independente, assim, né, do tamanho que eu sou, e muito mais interessado na música do que em qualquer coisa, eu não tive a força de propagar, de fazer com que esse trabalho fosse tão longe quanto eu gostaria, tá? Então foi uma experiência bacana, como eu te falei, foi uma iniciativa completamente independente, sabe? Foi um trabalho forte que eu tive que fazer, porque a minha produtora, afinal de contas, é pequena. Na verdade, fui eu e a Eloá Soto que trabalhava comigo. Fomos nós dois que fizemos basicamente a produção de tudo. E você imagina como é que é produzir 30 programas, duas pessoas, a questão toda contratual e tal. É muito trabalhoso, sabe? A gente suou a camisa, a gente deu um sangue na história e tivemos assim um resultado bem favorável musicalmente. Eu gosto do resultado, sabe? Acho que teve momentos muito bonitos, mas é, eu vi que era uma luta de uma formiga contra um gigante, entendeu? Não, a gente não tinha como fazer com que isso aparecesse de uma forma marcante dentro do mercado ou de uma forma que pudesse contribuir para mudanças de estilo ou nada no gênero, porque inclusive o rap, ele é uma linguagem, basicamente, ela vem dos Estados Unidos, é uma linguagem americana, né? A gente aqui faz releituras, né, segundo o nosso entendimento. Mas para você mudar uma história tão profunda, né, teria que ser uma mudança na raiz. Nos Estados Unidos existem alguns músicos que fazem. Eu não sou o criador da roda, entendeu? Tem outros músicos, como por exemplo Robert Glasper, pianista, e outros tantos que eu poderia ficar citando aqui, que trabalham com rappers e que fazem
a música instrumental junto com rappers, mas isso é um momento no disco do cara, uma música ou outra, não é um trabalho exclusivamente dedicado a isso, porque, novamente, a minha conclusão é que a raiz do rap depende do beat eletrônico. Existem variações? Sim. A gente serviu pratos diferenciados, momentos musicais, foi legal fazer, mas ele teve um início, um meio e um fim. Para mim, é um projeto que já acabou. Assim, é um projeto assim que já acabou, assim como eu fiz também uma série para televisão que chamava, que se chama, né? Vamos Tocar, que era uma Vamos série tocar. voltada para o Vamos Tocar, uma série voltada para MPB, que eu tive aqui 60 artistas raiz da MPB. Eu queria fazer um álbum de memórias da MPB. Então, todo mundo que você quiser da MPB teve aqui, ou quase todo mundo. É, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Marina, Seu Jorge, Carlinhos Brau, Erasmo Carlos, Moraes Moreira, blá, 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 blá. Foram 60 artistas que eu trouxe aqui, cada um gravando 4 músicas, são 240 músicas que eu gravei aqui. Foram 6 temporadas, 10 programas, com mais 3 temporadas, 10 programas do Hip Hop Machine. Então foi um período intenso de produção audiovisual e que, falando novamente do Vamos Tocar, achei que eu estava criando um álbum de memórias, tá? Mas essas memórias dentro do mercado comercial não têm valor, sabia? Não tem mesmo. Eu não acreditei quando eu vi isso e me deparei com a realidade. Por quê? Qual é a realidade? Todo mundo quer o novo, o próximo. O que foi já era. É isso aí. E aí, nesse sentido que a gente falou sobre como o projeto chega nas pessoas, queria entender tua opinião sobre como o mercado, né, se movimenta, como a música se movimenta, e você como produtor, nessa nova era dos streams. Bom, essa questão de streamings, para mim, que venho, né, atravessando aí décadas de mudanças, o streaming, para mim, é a vitória final do capitalismo selvagem, tá? Por quê? Porque eu, como criador, como artista, não tenho o menor controle sobre a minha obra. Eu não sei quantas vezes ela foi executada, nem como, nem porquê, nem onde, nem quanto eu vou receber, eu tenho acesso a isso. Eu tenho que simplesmente ficar quieto e aceitar o que chega até a mim. Então, é completamente diferente, porque antigamente você tinha como fazer auditoria do trabalho, saber realmente quantos discos você vendeu, saber quantas vezes a sua música tocou nas rádios, existiam listas. Hoje em dia, chega simplesmente um relatório dizendo que você tocou tantas vezes no mundo e que você vai ganhar 0,000,1 por música e você não pode falar nada, você tem que calar a boca e aceitar. Então, eu acho uma coisa muito violenta com relação ao criador e ao artista, porque a indústria se apossou simplesmente de tudo, sabe? A indústria virou a dona do artista, inclusive da criação. Então é um negócio muito desanimador. Como eu falei, e vou repetir, é a vitória final do capitalismo selvagem, mega selvagem, sabe? É, Como é que se chama? Deixa eu te perguntar, como é que se chama mesmo? Do capitalismo antrofóbico, né? Que Eu não, come. não sabia esse antrofóbico ainda. Como é que chama homem que come homem? Gente que come gente. Não, Antropófago. antropofágico. Antropófago. Antropofágico. Exatamente. Então, é isso. O streaming é um negócio antropofágico. Vai comendo as músicas, os artistas. Por exemplo, antigamente terminava um show, eu vendia CD. Esses CDs que eu vendia, pô, não era nada mais, nada menos que uma feira que eu fazia, o supermercado. Hoje em dia você vai vender o quê? Termina o show, você não tem nada para vender, que você não vai vender streaming, né? Você não vai vender link. Não existe. Então é uma mudança muito radical no mercado que é claro que vai afetar e já afeta compositores e artistas. Mudou tudo, a regra do jogo mudou, não adianta ficar falando no que já foi, porque o que já foi já era, né? Fora que também muda a forma como as pessoas consomem, né? O, Totalmente. e os festivais também vêm tendo essa dificuldade de curadoria. Eu queria ter perguntado também para tu, assim, como tu tem visto o movimento de festivais e o consumo
de shows assim também? Olha, os festivais são ligados ao sucesso, né? Sobe no palco ali quem vende não sei quantos mil streamings e não sei o que, não sei o que lá, é tudo baseado no sucesso. É difícil você encontrar festivais de música livre, festivais que procurem mostrar novas tendências. É difícil. É o sucesso, todo mundo quer o sucesso, e o sucesso quer o sucesso, e é o sucesso, é o sucesso. É isso. Não, eu queria perguntar então sobre esses novos artistas que aparecem, que trazem algumas características musicais que se aproximam do jazz de certa forma, e quando a gente vê numa curadoria, numa playlist, assim, nesses streams, são colocados como um jazz contemporâneo, algum deles como Iun, que já esteve, né, no Hip Hop Machine, outros como China e a França, Lua de Luna, trazem algumas dessas características. E aí eu queria saber o que é que tu acha dessa, sei lá, nova escola, nova forma de trazer esses elementos. O que existe, basicamente, é uma necessidade profunda, né, da parte do mercado de rótulos. Todo mundo quer rótulos. Ah, fulano agora é do novo, não sei o quê, do, do novo, velho, talvez médio, contemporâneo. Eu não estou nem aí para essa questão de rótulos, tá? Eu acho que a música só existem dois tipos, a música boa e a ruim, tá? Existem também outros tipos que são de artistas, que são os velhos, existem os novos. Beleza? Você está me perguntando sobre novos artistas que estão chegando aí para o conhecimento do público, como o Yo1, né, que você falou, que são Uhum. os queridos, e você falou da Xênia. A Xênia eu acho maravilhosa. A Xênia é uma artista que tem uma liberdade muito fluida, sabe? Muito. A Sheila, ela é muito musical, ela faz o que está dentro dela, assim como a Lued Luna também. É uma artista maravilhosa, uma artista livre, sabe? São poucos artistas que conseguem também se desprender do rótulo, né? Porque o rótulo ficou mais importante do que a própria música, de repente. Sabe? Você diz, ah, fulano é rap, ah, quero ouvir porque ele é rap. Não. Esses artistas que você citou, né? A Xênia, a Lued, o Yo1 e outros, né? São artistas. O Zudzilla, por exemplo, que é casado com a Lued, né? O Zudzilla faz um rap, mas um rap diferente também, do jeito dele. Eu acho que são pessoas que conseguem entender que antes de ser rotulado, você tem que ser um artista, entendeu? Você não pode trabalhar em função de um rótulo. Acho que é meio isso, são artistas que têm a liberdade. A Xênia, se você analisar a harmonia da música dela, a melodia, pro lado que vai, flui que nem água. A música dela vai procurando espaços, vai entrando, sabe? É isso. Ela tem a liberdade de fazer o que está na cabeça dela, no coração dela, e isso eu dou o maior valor. Para mim, ela é uma artista maravilhosa. Acho que é a palavra um pouco da liberdade, assim. E também são artistas que e tentam encontrar, né, o lugar fora desse comercial, porque é um modo de fazer também mais criativo, né? Que não está muito nesse circuito do comércio que a gente estava falando anteriormente. Já se colocando para os finalmente, Léo, eu queria que tu falasse, assim, só para fechar um pouco, que aqui a gente também gosta de conversar um pouco sobre a multiplicação das coisas, né? O artista como também um multiplicador. Você já falou de vários projetos que agem sobre isso aqui, como o Hip Hop Machine, mas eu vi também que você tem um engajamento no hip hop. De onde surgiu essas ideias do caravana nas escolas? O negócio é o seguinte, eu hoje sou um artista em busca de liberdade. Eu acho que eu conquistei muito com esse tempo todo, com essa experiência que eu tenho e com o institucional que eu criei. Eu tenho uma empresa hoje que eu faço gerenciamento dos meus projetos e eu tenho vários projetos em andamento. No momento, eu estou fazendo um trabalho com a Orquestra Sinfônica, tá? Que se chama Canções da Floresta do Amazonas, que eu toco Villa-Lobos, Radamés Inátali, intervalo, entra o trio que toca comigo de baixo, piano e bateria, a gente faz uma segunda parte mais popular com músicas do Tom Jobim e minhas músicas, tá? Canções da Floresta do Amazonas, além de ser um espetáculo de
áudio, né? Orquestra, música. É um espetáculo visual porque passa um filme junto da floresta, né? Que mostra as nossas belezas, né? Que são a nossa floresta e nossa música, tá? Então, esse projeto foi gravado no Teatro de Manaus no ano passado e agora está começando a viajar, tá? Então, é um projeto que é um sonho de vida, na medida que eu contei aqui no início para você, que eu venho da música clássica, né? E fui parar na música popular. Então, esse projeto tem tudo a ver comigo. Ele começa com a música de concerto para saxofone e orquestra, que é uma coisa rara. A música de concerto para saxofone e orquestra brasileira é uma coisa muito rara. Por exemplo, eh, esse concerto do Radamés em Atli que eu toco é um concerto para sax tenor e orquestra, é uma raridade. E acredito que no Brasil e fora do Brasil, assim, as pessoas não têm a menor ideia nem que exista isso, sabe? Então, eu estou muito voltado para esse projeto, que se chama novamente Canções da Floresta do Amazonas. E tenho feito outros projetos. Você me perguntou do Caravana nas escolas. O que que é o Caravana nas escolas? Eu levo a banda, a gente monta um palco e faz um show para as crianças e fala sobre cada instrumento, a função de cada instrumento, mostrando cada instrumento, porque com a música cada vez mais eletrônica e no computador e tal, as crianças talvez conheçam o som de uma bateria, mas nunca tenham visto uma bateria. Então a gente fez uma cartilha também, que eu imprimi não sei quantas mil cartilhas que a gente leva, conversa com as crianças e toca, tá? Esse é o Caravanas. O Canções do Floresta, o Canções da Floresta do Amazonas é um projeto que está crescendo. Agora, em dia 10 de outubro, eu vou tocar na Noruega, com a Orquestra Sinfônica da Noruega. E em novembro vamos tocar em Coimbra, e depois vamos tocar também na COP30 em Belém do Pará, vamos fazer esse concerto, né, falando sobre a floresta. Quem faz a abertura do concerto é o Krenak, numa gravação linda, que ele fala de uma visão do povo indígena da floresta, né, sobre como é que mínimo, né, porque senão seriam horas de fala, né? Mas enfim, é um projeto também que eu estou muito enfim, um projeto que é muito importante para mim. Eu vou tocar também, tá? Eu vou tocar também agora no dia 12 de setembro, vou tocar no The Town, que vai ser uma experiência bem bacana. Vou tocar músicas novas. Eu estou muito feliz que eu acabei de fazer 7 músicas novas, inéditas. Estou preparando a gravação de um novo disco para breve também. Então está um momento bem rico, um momento bem legal. E eu decidi voltar para minha música, voltar para minhas composições e parei com a produção assim audiovisual para TV. Acho que foi um tempo longo, bastante produtivo, bem legal que eu fiz essas séries. E além do Hip Hop Machine Vamos Tocar, eu fiz uma série também que está no canal Music Box, que se chama O Som Delas, que são 10 artistas, 10 mulheres que falam da parte interna da vida delas. As entrevistas são feitas na casa delas e nos camarins até começar o show. Quando começa o show, acaba o programa. Chama O Som Delas, eu fiz junto com a Eloá também. E fiz uma outra série que também está no Music Box, que eu gosto muito, que chama Ventos do Brasil, que é uma viagem pelo Brasil, entrevistando músicos de sopro, com a seguinte pergunta, que é o mote do programa, né? Como é viver do vento? Bom, a gente sempre finaliza, né, aqui com uma dinâmica, que é uma brincadeira, assim. Gostei muito de lhe receber, de conversar com você, assim. São projetos que me tocam bastante. Queria falar um pouco mais da Canções da Floresta, porque também traz uma coisa muito da multilinguagem, né, das sensibilidades, mas já estamos nos encaminhando num tempo assim estourado. Mas eu queria saber se você topa participar da dinâmica final, que é meio que um jogo de Sim. bate-bola, um ping-pong. Então vamos lá. Bom, Léo, a dinâmica de hoje é a seguinte: eu vou te fazer perguntas e você vai me responder sem pensar muito, né? Assim. E aí, a primeira parte da brincadeira é escolhendo, certo? Me diz então, para finalizar com chave de ouro, o que você tem ouvido ultimamente e quer indicar aqui para a galera? Olha, eu sou
um ouvinte muito desregrado. Eu não tenho assim um playlist. Eu vivo em procura de músicas, e também é claro que eu tenho as músicas que eu ouço, né, sempre, que são saxofonistas, Dexter Gordon, eh, Sonny Rollins, Coltrane. Gosto muito também falando de música mais popular, o Dave Sanborn é um cara que me influenciou muito, Tower of Power, Paulo Moura é um ídolo, Nivaldo Ornelas, adoro o som do Nivaldo, ouvi o Nivaldo tocar. Eu sou um ouvinte desregrado, sabe? Eu gosto de ouvir Radamés Inátali, eu gosto de ouvir choro, e eu gosto de tanta coisa. Como eu te falei, para mim só tem dois tipos de música, a boa e a ruim. Eu gosto de ouvir música boa, é isso. A boa para mim, pode não ser para você, mas para mim. Ouça a música que fizer bem ao seu coração, que te trouxer uma paz de espírito, que faça bem para você, que te trouxer alegria. Enfim, uma música que funcione para você. Pode funcionar para você e não funcionar para mim, pode funcionar para mim e não funcionar para uma terceira pessoa. Então, a música é uma coisa muito pessoal, é igual a perfume. Cada um gosta de um perfume, sabe? Use o perfume que você gosta, ouça a música que você gosta e procure ser feliz. É isso aí. Bom, Léo, é com essa mensagem, né, de ouça o que vocês gostam e que lhe fazem feliz, que a gente fica por hoje aqui com o nosso episódio. Eu gostaria de agradecer muito o seu convite, Hum. assim, desde a segunda temporada que eu estou insistindo, né, em conseguir conversar com você. Então, para mim é muito importante ouvir de alguém que é minha referência, assim, na música. Enfim, sigam ele nas redes sociais, acompanhem, vai assistir também ele aí no Detal. Eu vou assistir, tá? Vou Legal. assistir online. Eu sempre acompanho esses festivais, esses grandes festivais na TV, porque eu gosto muito de acompanhar a curadoria das coisas e é muito bom ver que você também vai estar lá. E é isso. Sigam também o Grave Podcast, acompanhem nossos outros episódios, comentem, compartilhem. Quer dar uma palavrinha, Léo, de despedida? Desejo a todos aí que estão com a gente muita paz no coração, muita saúde, saúde corporal, espiritual, mental e força para seguir adiante e viva a boa música. É isso aí. Viva a música viva. Viva a boa música.